Nível 1. O ponto de não retorno. Cada segundo que você passa logado é um rastro, uma assinatura digital que grita sua localização para quem sabe ouvir. Enquanto você ouve o som da minha voz, pacotes de dados estão cruzando os cabos submarinos e os servidores de alta segurança em Brasília. Eles já estão te rastreando. Neste exato momento, um analista da Unidade de Repressão a Crimes Cibernéticos está cruzando seu padrão de digitação com bancos de dados globais. A pergunta não é se eles vão te pegar. A pergunta é: você vai estar lá quando eles chegarem? Ou você vai ser apenas uma cadeira vazia e um HD criptografado? Imagine a cena. São 4h45 da manhã, o horário preferido deles. O silêncio do seu quarto é estraçalhado pelo som de metal contra madeira. Sua porta não é aberta, ela deixa de existir. Gritos de Polícia Federal, mãos na cabeça. O brilho frio das lanternas táticas reflete no seu monitor, onde o cursor ainda pisca. Você sente o peso do joelho de um agente nas suas costas enquanto seu roteador é arrancado da parede. Tudo o que você construiu, cada linha de código, cada segredo, agora pertence ao Estado. Mas, e se eu te dissesse que esse final pode ser evitado? Para entender como chegamos aqui, no topo da lista dos mais procurados, precisamos voltar ao erro número 1. O erro que 99% dos hackers de fim de semana cometem e que coloca qualquer um atrás das grades em menos de 24 horas. Não é um erro técnico, é um erro psicológico. Ao longo deste vídeo, eu vou te guiar pela anatomia de uma vida nas sombras, desde o momento em que você decide cruzar a linha até a execução do maior ataque da sua vida. E se você ficar até o final, eu vou te mostrar o único método de limpeza de rastro que realmente funciona. Aquele que os peritos da PF odeiam, porque ele transforma você em um fantasma impossível de processar. Vamos começar a contagem regressiva. Nível 2. A construção do fantasma. O nascimento da identidade digital. Esqueça tudo o que você sabe sobre privacidade. Se você usa Windows, você tem um espião da Microsoft no seu quarto. Se você usa macOS, você está em uma gaiola dourada vigiada por Cupertino. Para a Polícia Federal, um usuário de Windows é um alvo com um alvo pintado nas costas. Sua vida como um procurado começa em uma máquina virtual limpa rodando num hardware que nunca viu a cor do seu cartão de crédito. Nós não usamos navegadores, nós usamos túneis. Você já ouviu falar do QbesOS? É o que o Edward Snowden usa. Ele isola cada tarefa em um compartimento estanque. Se você baixar um arquivo infectado em uma aba, ele não consegue ver o que está na outra. É como ter 10 computadores diferentes dentro de um só, cada um com uma identidade falsa. Você acha que sua senha de Wi-Fi de 20 caracteres te protege? Doce ilusão. A polícia não precisa quebrar sua senha, ela só precisa ver o seu endereço MAC. É o número de série físico da sua placa de rede. Ele é único no mundo. Se você se conectar ao Wi-Fi da sua casa sem mascarar esse número, você acabou de assinar um recibo com seu endereço residencial. Eu vou te mostrar como o Tails, o sistema operacional que esquece tudo o que você fez, funciona em conjunto com um adaptador Wi-Fi USB comprado em dinheiro vivo em uma cidade onde ninguém conhece seu rosto. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Você pode ter o melhor sistema do mundo, mas se você postar uma foto ou até mesmo um print de tela, você pode ter acabado de entregar sua cabeça em uma bandeja de prata. Existe algo chamado metadados EXIF. Eles guardam a hora exata, a lente usada e, muitas vezes, as coordenadas GPS de onde a imagem foi gerada. A Polícia Federal tem softwares que escaneiam a internet em busca desses padrões. Spoiler, é assim que eles descobrem em qual prédio, em qual andar e em qual janela você está escondido antes mesmo de você terminar de subir o arquivo. Quer saber como limpar isso antes que seja tarde? Segura essa curiosidade, porque o primeiro ataque está prestes a começar. Não foi pelo dinheiro. O dinheiro é apenas papel digital. Foi pelo desafio,
Foi pela adrenalina de saber que você é mais inteligente do que os sistemas que tentam te controlar. O servidor de banco de dados governamental parecia uma fortaleza inexpugável. Firewalls de última geração da Cisco, sistemas de detecção de intrusão IDS que custam milhões, monitoramento 24/7 por uma equipe de segurança de elite. Para um hacker comum, isso é o fim da linha. Para você, é apenas um quebra-cabeça que ainda não foi montado. Mas toda fortaleza, por mais cara que seja, tem um ponto cego. E o ponto cego não estava no código, estava no café da manhã de um estagiário negligente. Esqueça aqueles e-mails de "você ganhou na loteria", isso é para amadores. Nós entramos através de um ataque de spear phishing cirúrgico. Passamos 3 semanas estudando a vida de um técnico de rede júnior. Descobrimos que ele amava teclados mecânicos raros. Criamos um perfil falso de um vendedor especializado. Enviamos um PDF com o catálogo de estoque. O PDF continha um payload indetectável que explorava uma vulnerabilidade de dia zero no leitor dele. No momento em que ele clicou em abrir, ele não viu nada, mas eu vi tudo. Eu tinha o controle total do terminal dele. Eu estava dentro da rede interna. Uma vez dentro da rede, o tempo é seu pior inimigo. Os sistemas de monitoramento da PF começam a notar comportamentos anômalos. Você tem segundos antes que o tráfego seja cortado. Eu preparei um script em Python ofuscado e carregado diretamente na memória RAM. Nada foi escrito no disco rígido. Ele foi desenhado para fazer uma coisa: escalada de privilégios, de um simples técnico para o administrador do domínio. Em exatos 14 segundos, as defesas caíram. O banco de dados estava aberto, milhões de registros à disposição. Mas foi nesse exato segundo de glória que o meu coração parou. Uma notificação vermelha piscou no canto inferior da tela. Alerta de integridade. Conexão externa detectada. Eles sabiam. E agora, o jogo mudou de ataque para sobrevivência. Nível 3. A caça começa. O erro de milissegundos. Lembra do alerta? Conexão externa detectada. Naquele momento, o oxigênio pareceu sumir do meu quarto. O que aconteceu foi o pesadelo de qualquer operador, um vazamento de DNS. Mesmo com o Tor, mesmo com 3 camadas de VPN, um dos nós de saída foi comprometido. A Polícia Federal não é composta apenas por agentes de campo. Eles têm matemáticos e especialistas em tráfego que monitoram timing attacks. Eles correlacionaram o exato momento em que o banco de dados foi acessado com um pico de tráfego criptografado saindo da minha região. Eles não sabiam quem eu era, mas sabiam onde eu estava, num raio de 500 metros. Eu tinha exatamente 3 minutos antes da primeira patrulha ser despachada. A primeira coisa que você faz não é fugir, é destruir. Mas não é destruir com um martelo. Se você quebrar o HD, a perícia da PF consegue recuperar os dados nos laboratórios de Brasília, usando microscopia de força atômica. O segredo é o wipe magnético e a sobrescrita em 35 passagens. Eu ativei um comando remoto que começou a preencher cada bit do meu SSD com dados aleatórios. Enquanto o software trabalhava, eu peguei a minha Bug Out Bag, a mochila que já estava pronta há meses. O que tem dentro? Um laptop que nunca tocou a internet, 3 passaportes de alta qualidade, $10.000 em espécie e um dispositivo de interferência de sinal de rádio. Se você não tem uma mochila dessas agora, você já aceitou a sua prisão. Saí pelas portas dos fundos, evitando as câmeras do elevador. Câmeras de segurança hoje têm reconhecimento facial em tempo real ligado direto ao banco de dados do Cinesp. Se o seu rosto for mapeado, um alerta soa na central da PF em segundos. Eu usei um boné com LEDs infravermelhos na aba. A olho nu, parece um boné comum. Para a câmera de segurança, meu rosto é apenas um borrão de luz branca ofuscante. Caminhei 3 quarteirões até um carro que eu havia comprado em um nome falso, estacionado ali há semanas. Sem GPS, sem rádio ligado. Apenas eu e o asfalto.
Agora começa a parte que destrói o psicológico, a vida de um fantasma. Você começa a ver padrões onde não existem. Aquele Fiat Uno branco que virou a esquina atrás de você pode ser a inteligência da PF. Aquele entregador de comida que parou na frente do seu novo esconderijo pode estar mapeando o sinal do seu Wi-Fi. A Polícia Federal usa uma técnica chamada Silent SMS. Eles enviam uma mensagem invisível para seu celular que não aparece na tela, mas obriga o aparelho a responder às torres. Isso dá a sua localização exata com precisão de metros. Por isso, meu celular estava dentro de uma gaiola de Faraday, uma bolsa revestida de chumbo e cobre que bloqueia qualquer sinal. Se você quer ser um hacker procurado, aprenda a amar o silêncio. Se seu bolso vibrar, você é um alvo. Para sobreviver, você precisa de uma nova vida. Eu entrei na Dread, o fórum mais profundo da Dark Web, para negociar uma identidade completa. Isso não é apenas um RG falso, é um histórico. Aluguel em seu nome, contas de luz pagas, um histórico de emprego de 5 anos. Tudo criado por contadores e advogados corruptos que trabalham nas sombras. Custou 2 bitcoins, mas o pagamento não pode ser direto. Se eu enviar do meu endereço para o deles, a PF segue a blockchain. Eu usei o método chain hopping, transformei Bitcoin em Monero, a moeda que é o terror dos governos, porque não tem rastro, e depois transformei de volta em uma carteira limpa. A transação foi um sucesso. Eu agora era Carlos Augusto, um designer gráfico freelancer vivendo no interior de Minas Gerais. Tudo parecia estar sob controle. Eu estava seguro, ou achava que estava. O que eu não sabia é que a Polícia Federal tinha um trunfo. Eles não estavam me procurando apenas por fora. Eles estavam no meu círculo interno. Lembra daquele exploit de 0 dia que eu usei para entrar no governo? Eu o compartilhei com um colega de confiança em um chat criptografado. O que eu vou te contar agora vai mudar a forma como você olha para qualquer amigo digital. Porque a traição não vem de um estranho, vem de quem conhece o seu código. Prepare-se, porque o cerco está prestes a se fechar de uma forma que eu nunca imaginei. Nível 4. O cerco se fecha. Operação Deep Dive. O Estado contra 1. Eu estava em um bar de beira de estrada quando vi. Polícia Federal deflagra a Operação Deep Dive contra hackers que invadiram sistemas de alta segurança. Meu codinome estava lá. Fotos do meu antigo apartamento sendo revirado. Eles mostraram meu setup, os servidores, os cabos, a cadeira vazia. O delegado deu uma entrevista dizendo que era questão de tempo. Eles não disseram, mas eu sabia que tinham apreendido meus nós de saída na Holanda. Tudo o que eu tinha estava lá, meus backups, minhas chaves privadas extras. Eu estava financeiramente aleijado. E o pior, eles começaram a pressionar minha família. A PF usa a técnica do isolamento. Eles tornam sua vida tão tóxica que ninguém quer te ajudar. Eu percebi que eles estavam usando Stingrays na região. São dispositivos que fingem ser uma torre de celular. Todos os celulares num raio de 2 quilômetros se conectam a ele. Eles podem ouvir suas chamadas, ler suas mensagens e saber exatamente quem está onde. Eu construí um detector de IMSI catchers usando um Raspberry Pi e uma antena de $20. Quando o gráfico na minha tela ficou vermelho, eu soube, eles estavam na minha cidade. Eles não sabiam em qual casa eu estava, mas estavam patrulhando as ruas com vans descaracterizadas. A caçada humana se tornou uma caçada de frequências. Aqui está a lição mais valiosa. O que te pega não é a tecnologia, é o ego. Eu queria saber o que estavam falando de mim. Eu entrei no meu fórum habitual apenas por 1 minuto para ver a reação da comunidade. O cara é uma lenda, diziam uns. O cara já foi pego, diziam outros. Eu não aguentei, eu postei. Ainda estou aqui, eles são lentos. Foram 45 segundos online. O suficiente para o sistema de interceptação da PF detectar o meu padrão de escrita e o estilo de criptografia do meu navegador. Eles não pegaram meu IP, mas confirmaram que eu estava ativo. E foi esse post que deu a eles a pista final que precisavam.
Enquanto eu tentava me esconder, meu computador começou a agir de forma estranha. O cursor se movia sozinho por milímetros. O uso da CPU subiu para 90% sem nenhum programa aberto. Eu estava sendo hackeado pela própria Polícia Federal. Eles usam um software chamado Luz de Lanterna, um Trojan desenvolvido por empresas de inteligência militar. Ele infecta o firmware da sua placa-mãe. Você pode formatar o HD 1000 vezes, o vírus continua lá, no nível do hardware. Eles estavam vendo através da minha webcam, mesmo com o LED desligado. Eu estava sendo observado dentro do meu próprio esconderijo. Eu ouvi o som, não de explosões, mas de pneus travando no asfalto. 2 SUVs pretos, homens com coletes táticos desembarcando com a precisão de quem já fez isso 1000 vezes. Eu tinha um plano de contingência, um balde com ácido clorídrico embaixo da mesa. Minha única tarefa era jogar os HDs lá dentro. Mas eles foram mais rápidos. Uma grandada de efeito moral explodiu na minha janela. Branco, zumbido nos ouvidos, desorientação total. Eu caí da cadeira, mas minha mão tateou o interruptor de emergência. O kill switch que eu levei 2 anos para programar. Quando a visão voltou, eu estava algemado. O delegado se aproximou, sorrindo, e disse as palavras que mudaram tudo. Você achou mesmo que o Carlos Augusto existia? Naquele momento, eu percebi a escala do que estava acontecendo. A identidade que eu comprei na Dark Web por 2 bitcoins era uma armadilha da própria PF desde o primeiro dia. Eles não me encontraram, eles me criaram. Mas o que aconteceu na sala de interrogatório é algo que nenhum manual de crime cibernético pode te preparar para ouvir. E é por isso que você ainda não pode sair deste vídeo. O final desta história não é sobre prisão, é sobre um acordo que você não acreditaria se eu te contasse. Nível 5. O acordo nas sombras e a traição interna. A sala de vidro e o pacto de Fausto. O ar-condicionado da Superintendência da PF em Brasília não serve apenas para resfriar os servidores. Ele é projetado para quebrar a sua resistência. Eles te deixam lá por horas, sem relógio, sem janelas, apenas o zumbido constante das lâmpadas fluorescentes e o cheiro de café barato e ozônio. Quando o delegado entrou, ele não trouxe algemas. Ele trouxe um Surface Pro e uma proposta que cheirava a enxofre. Nós temos tudo, Carlos. Ou devo dizer, seu nome real? Temos os registros da Dredd, temos o rastreio do Monero que você achou que era invisível. Temos até a gravação da sua webcam do momento em que você sorriu ao derrubar o servidor ministerial. Aqui está a realidade brutal que ninguém te conta nos fóruns. O governo não quer você na cadeia. A cadeia é um desperdício de recurso. Eles querem você no porão deles. Existe um grupo, disse o delegado, virando a tela para mim. Eles estão atacando a infraestrutura crítica do país, usam técnicas que nem os nossos melhores peritos entendem. Mas você entende. Você fala a língua deles. O acordo era simples, minha liberdade oficial e um salário de 6 dígitos pago por uma empresa de fachada da ABIN, em troca de ser o cão de caça digital do Estado. Se eu recusasse, 30 anos em regime fechado na Papuda, em uma cela sem sequer um rádio de pilha, sem nunca mais tocar em um teclado. Eu aceitei, mas eu não aceitei para ajudá-los. Eu aceitei porque no momento em que eles me dessem um terminal com acesso à rede interna da PF, eu teria a chave da minha própria ressurreição. Se você quer derrubar o sistema, você não o ataca por fora, você se torna o sistema. Eu assinei os papéis. Naquele dia, a pessoa que eu era morreu oficialmente. Eu recebi um crachá com um novo nome e uma mesa em uma sala sem janelas, cercado por agentes que me olhavam como se eu fosse um vírus contido por uma barreira de vidro.
Meu trabalho era monitorar o tráfego da Dark Web em busca de ameaças contra o Brasil. Mas secretamente eu estava fazendo algo muito mais perigoso, injetando backdoors de hardware no sistema de vigilância que a própria PF usa para rastrear cidadãos. Criei o que chamo de zona morta digital. Imagine um buraco negro digital. Qualquer pessoa que use uma VPN específica que eu desenvolvi e distribuí anonimamente nos fóruns agora é invisível para os radares da Polícia Federal. Eu não salvei a mim mesmo. Eu criei uma blindagem para toda a comunidade. Enquanto eles achavam que eu estava limpando a rede, eu estava instalando os explosivos digitais que poderiam desligar a vigilância nacional com um único comando. 3 meses depois, percebi que meu acesso estava sendo restringido. Os agentes não falavam mais comigo. O silêncio no corredor era ensurdecedor. Eu descobri que a PF nunca planejou me manter livre. Eles estavam apenas me usando para mapear os outros nós da rede antes de me descartarem permanentemente. Eles tinham um software de IA que analisava meu código em tempo real. Eles detectaram as minhas backdoors. A caçada não tinha acabado. Ela apenas tinha mudado para dentro do prédio mais seguro do país. Eu tinha 15 minutos para sair de Brasília antes que o protocolo de contenção de ativo fosse ativado. Nível 6. A fuga final e o verdadeiro fantasma. O grande apagão. Eu não saí pela porta da frente. Eu ativei o comando Blackout. Em 1 segundo, todos os servidores da superintendência entraram em um loop de reinicialização infinita. As travas magnéticas das portas falharam, os alarmes de incêndio dispararam, inundando o prédio com caos e fumaça química. No meio do pânico, vesti um colete tático que tinha roubado na semana anterior e caminhei calmamente para fora, misturado aos agentes que corriam para salvar os equipamentos. Eu tinha um servidor portátil no bolso que continha a lista de ouro, o nome de cada agente infiltrado e cada vulnerabilidade do governo brasileiro. Eu não fugi para o exterior. Isso é o que eles esperavam. Eu fui para o lugar mais analógico possível, uma vila de pescadores no interior do Nordeste, onde a internet só chega via rádio e ninguém pergunta seu nome. Lá, usei uma antena parabólica modificada para fazer um último upload. Eu enviei a lista de ouro para 500 jornalistas e 10 grupos de ativistas ao redor do mundo. Se algo acontecer comigo, os segredos de Brasília se tornam públicos em 10 minutos. Eu não sou mais um procurado, eu sou um seguro de vida vivo. Hoje, eu olho para o mar e percebo que a liberdade tem um preço. O preço é o anonimato absoluto. Eu nunca mais vou ver minha família, nunca mais vou usar meu nome real. Mas quando eu vejo no jornal que a PF não consegue mais rastrear certas conexões, eu sorrio. O Dark Grid está funcionando. Os fantasmas estão vencendo. Você assistiu a isso até agora porque sabe que sua privacidade é uma ilusão. Você quer saber como começar a construir sua própria zona morta? O primeiro passo não é um software, é uma mudança de mentalidade. Se você quer as ferramentas que eu usei para sobreviver a Brasília, eu deixei um rastro. Se inscreva no canal e deixa um like no vídeo para não perder os próximos vídeos. A verdade está aqui, mas cuidado, uma vez que você abre essa porta, a Polícia Federal passa a ser o menor dos seus problemas. Fique invisível. O sistema está cego, por enquanto.